coisas que não tem nada a ver com o que eu faço. Eu acho que hoje em dia tem muitas linhas de pensamento ao mesmo tempo. Então eu não acredito que o mesmo conceito, a mesma definição, vai conseguir dar conta de todos esses desmembramentos. E na contemporaneidade, as funções do artista ultrapassam as barreiras do simples produto de obras de arte. Aqui no Brasil, Ricardo Paibal definiu a noção de artista e etc., passando da múltipla função do artista. O que você pensa sobre o conceito de artista na contemporaneidade? Qual o seu conceito aqui? Eu acho sim que tem cada vez mais, como eu te respondi na primeira pergunta, eu acho que tem diferentes papéis de artista. Artistas que encaram seu próprio trabalho, o fazer artístico de uma maneira geral, de maneira bem diferente. Então, até as divisões assim de função institucionalizada, do que é um artista, o que é um curador, o que é um antropólogo, às vezes, o que é um... eu acho que esses papéis eles estão se misturando cada vez mais. Ainda existe gente com uma postura um pouco mais clássica em relação ao próprio trabalho, de se fechar no ateliê e produzir e depois mostrar aquilo ali, mas tem gente, muita gente, que tem uma lógica mais contaminada de outras atividades que às vezes pode-se dizer não artística vista de fora, mas que a gente faz uma forcinha para que aquilo vire artístico simplesmente porque a gente quer. O artista tem que ter isso mesmo? Tanto curador como artista, você tudo é arte? Eu acho que não tem que ter. Eu acho que tem gente que não tem essa lógica mais híbrida e não tem problema nenhum nisso. Mas eu acho que outras pessoas não ficam... E não é só em relação à sua produção, é em relação mesmo a se dedicar a outras atividades, entendeu? E essa fronteira da arte ela fica menos... com um contorno menos definido, sabe? Ela se mistura com outras atividades da vida que poderiam ser vistas como não artísticas, sabe? Mas que em determinados momentos da vontade, da intenção do artista, se tornam artísticas. Em texto Análise de Circuito, publicado na revista Malas Artes, Ronaldo Brito diz que uma atitude criticamente inteligente dos artistas, em defesa de um campo de ação mais livre para os seus trabalhos, envolve a formulação de uma estratégia e do circuito que reconheça esse fato. Até que ponto o mercado interfere na produção de arte? Bom, aí tem duas coisas diferentes aí nessa pergunta, que eu dividiria em duas. Uma como que o artista lida com o seu próprio trabalho, e alguns artistas têm uma intenção de ser críticos do próprio trabalho. Eu acho isso meio desnecessário. Eu acho muitas vezes desnecessário até um crítico que é crítico profissional fazendo a crítica eu acho que é uma postura meio... eu não vejo necessidade, muitas vezes. Acho que às vezes pode acontecer uma união feliz entre o crítico e o artista. Em geral, eu não vejo muito isso acontecer. E eu acho que essa tendência que as pessoas têm de entrar para a academia, se isso for para fazer um trabalho crítico mais geral, eu vejo de uma forma positiva. Mas eu acho que o artista ele não tem que fechar todas as possibilidades de
compreensão do próprio trabalho. Eu acho que muitas vezes a gente faz o nosso trabalho e a gente nem... Eu trabalho de uma maneira mais intuitiva, eu nem sei muito direito o que é aquela coisa. Eu não quero um trabalho que seja conciso, eu quero um trabalho que tenha justamente vários pontos de abordagem. Então eu acho que essa não é autocrítica no sentido general que isso tem. Falando autocrítica do artista querer ser crítico do próprio trabalho, eu não vejo isso de maneira muito positiva, não. Acho que isso atrapalha mais do que ajuda. Esse mesmo perguntar quem enche pelo valor das suas obras. Também tem essa questão do mercado que foi aí que eu quis dividir em dois e eu não respondi a segunda parte. Eu acho que o mercado tem a ver com uma outra coisa que não necessariamente o crítico. Porque aí fica parecendo que o crítico que avaliza o seu trabalho, aquilo ali tem um valor. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o mercado de arte, ele funciona numa lógica, eu não seria a melhor pessoa para falar sobre isso, mas o que eu entendo do mercado de arte é que ele tem a própria lógica dele, entendeu? Eu acho que tem coisas que podem ter uma crítica super positiva e não tem valor nenhum financeiro. Estou falando de valor financeiro, não estou falando de valor pensamento filosófico, entendeu?